Você está ouvindo Cannabis e Agronomia, o podcast do projeto Cannabis no Campo, dedicado ao estudo agrícola dessa cultura. Pesquisa e roteiro, Giancarlo Elias. Existe um mito muito persistente, quase romântico, no mundo do cultivo agrícola. Principalmente quando a gente fala da cannabis sativa, né? Ah, com certeza. Aquela velha regra não escrita. Isso. A regra de que se a busca é por sabor de verdade, tipo aromas complexos e potência máxima, o cultivo tem que ser 100% orgânico. Pois é. E nessa visão, o fertilizante mineral serviria só para agricultura de escala, sabe? Para inflar a planta com água e biomassa verde, mas sacrificando a qualidade. Exato. Mas aí entra a biologia. Porque quando a gente olha de forma mais técnica, essa afirmação começa a ruir. No nível celular, a planta simplesmente não consegue ler o rótulo do fertilizante. A fisiologia vegetal ignora completamente o marketing da embalagem, ou a filosofia do produtor. Sim, a raiz não tem um sensor para isso. Nenhuma raiz possui receptores para distinguir se uma molécula veio de, sei lá, o chá de esterco fermentado no quintal ou de uma fórmula sintética de laboratório. O que ela absorve são íons, certo? Exatamente. Nitrato, amônio, potássio, cálcio. A partir do momento em que o íon cruza a membrana da raiz, a origem dele não tem mais nenhuma relevância. O maquinário da planta vai processar aquele átomo de nitrogênio do mesmo jeito. E é por isso que a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é desconstruir esse cabo de guerra entre o cultivo orgânico e o mineral. E para isso a gente reuniu estudos agronômicos super recentes, publicados agora entre 2024 e o início de 2025. Pesquisas focadas mesmo em fisiologia, bioestimulantes e metabolismo secundário. Porque, se a gente pensar bem, é uma lógica muito parecida com o corpo humano. Como assim? Tipo a vitamina C. O nosso corpo não processa uma pílula de vitamina C efervescente de forma muito diferente da vitamina C de uma laranja. Ah, sim. No nível molecular, o ácido ascórbico é o ácido ascórbico. O íon é o íon. E isso muda completamente a nossa pergunta central. Em vez de ficar debatendo qual sistema é o melhor... Que é o que o pessoal faz há décadas, né? Pois é, a agronomia moderna agora pergunta... Como cada um desses sistemas altera o ambiente ali na raiz da planta. E como essas mudanças reprogramam a tomada de decisão da planta, certo? Porque é aí que a mágica acontece. Ou o desastre. Exato. Se a origem do nutriente não é o ditador da qualidade, a resposta não está dentro da planta. Está do lado de fora. Escondida na terra. Mais especificamente na rizosfera, aquela zona minúscula, super caótica, onde a raiz interage com o solo. Então vamos falar dessa dinâmica da rizosfera. Porque a literatura recente mostra que tanto o sistema orgânico quanto o mineral conseguem atingir níveis praticamente iguais de produtividade. Sim, a fotossíntese e a biomassa bruta podem ser idênticas. A diferença brutal não está no que a planta come, mas na cinética dessa alimentação. Na velocidade, né? Isso. Num sistema orgânico, você não está alimentando a planta diretamente, você está alimentando uma teia trófica inteira. Ah, os fungos, as bactérias? Exatamente. Esses micro-organismos precisam secretar enzimas para quebrar a matéria orgânica e liberar os íons devagar. É um processo de liberação lenta, contínuo, mas meio instável, dependendo da temperatura e da umidade. Enquanto o sistema mineral é tipo uma injeção intravenosa. Ele ignora esses intermediários biológicos. Ele entrega a carga de íons de uma vez só, disponibilidade quase instantânea. E aí que está a grande questão. Se a produtividade é a mesma e o íon é o mesmo, por que os perfis químicos nas flores são tão diferentes? O que essa velocidade rápida ou lenta faz na engrenagem da planta? Afeta diretamente o balanço de energia. A gente precisa olhar para a divisão de trabalho interno dela. O nitrogênio, por exemplo, é o motor do metabolismo primário. Que é o circuito de sobrevivência e crescimento. Isso. Criar proteínas, construir parede celular, expandir folha nova. Então, quando a planta recebe aquele banquete de nitrogênio líquido mineral... Ela entende que o ambiente está superabundante, né? Exato. Ela pensa, não tem perigo, acelera os motores e constrói a maior estrutura possível. Foca 100% em ganhar volume. E o problema para quem busca a qualidade fitoquímica é que os compostos de maior valor, tipo os canabinoides e os terpenos, não fazem parte desse metabolismo de crescimento. Eles são do metabolismo secundário. São compostos de defesa. O papel evolutivo do THC ou de um terpeno não é construir folha. É funcionar como um escudo.
certo? Contra radiação UV, insetos, seca. Com certeza, é a proteção dela. É muito louco pensar nisso. É tipo a diferença entre construir um castelo gigantesco, mas vazio por dentro, e uma fortaleza pequena, só que armada até os dentes. Adorei essa analogia, porque a planta tem um orçamento metabólico super estrito. Ela tem um limite de carbono disponível. Ela não consegue rodar o crescimento máximo e, ao mesmo tempo, manter a fábrica de armamento químico no limite. A conta do carbono não fecha. A ciência chama isso de efeito de diluição. Para produzir terpenos, a planta precisa de esqueletos de carbono. Mas se ela está inundada de nitrogênio mineral, o que ela faz? Ela desvia esses carbonos para fabricar tecidos verdes. A planta cresce exponencialmente em massa bruta, mas a concentração de resina por unidade de peso despenca. Acaba sendo diluída pelo excesso de crescimento vegetativo. Exatamente. O que nos leva de volta ao tal milagre do cultivo orgânico. Como o orgânico libera nutriente devagar, ele raramente dá um banquete contínuo. Ele impõe umas microfomes, né? Uns momentos de escassez. Pois é, e essa privação moderada funciona como um gatilho de estresse. A planta percebe que o ambiente não está perfeito e liga o sinal de alerta. Ela freia a construção do tal castelo vazio e manda o carbono para os compostos de defesa. Esse estresse nutricional moderado força a expressão de genes ligados à sobrevivência. Só que a gente precisa desfazer a ilusão de que só o orgânico faz isso. Ah, sim. Aquele estudo agronômico de 2024 que a gente revisou provou exatamente isso, né? Provou que a superioridade orgânica não é uma lei física. Eles impuseram uma restrição calculada de minerais, criando um estresse sintético. E o resultado foi que a produção de metabólitos secundários igualou a do orgânico. E mais, eles deram um salto na eficiência do uso de nitrogênio e potássio em incríveis 72%. 72%? Nossa! Ou seja, a planta produziu muito mais qualidade usando bem menos adubo, porque foi forçada a otimizar tudo. O sistema mineral bem manejado imita perfeitamente o estresse positivo do orgânico. Mas se a planta responde tão bem a essa modulação, será que a gente não pode hackear isso com bioestimulantes? Tem muito produto caro prometendo o máximo de resina. A modulação química é justamente o próximo passo. A pesquisa do Bernstein explorou isso usando ácidos úmicos. Que são aqueles compostos orgânicos que atuam como bioestimulantes superpotentes, alterando a raiz. E a sinalização hormonal. Mas tem um detalhe. A cannabis tem uma grande variabilidade espacial. As flores do topo, as apicais, recebem mais radiação e têm muito mais metabólitos. São as joias da coroa. Isso. E sabe o que o ácido úmico faz? Ele quebra essa variabilidade. Ele redistribui os recursos, deixando a planta inteira uniforme. Homogênea? Mas aí eu faço o papel de advogado do diabo. Homogeneidade é ótimo para o marketing, mas os números do estudo assustam. São bem reveladores. O uso do ácido úmico derrubou o THC em 37% e o CBD em 39% nas flores do topo. Pois é. Uma redução drástica justamente onde a planta é mais potente? Então a pessoa paga caro por um produto prometendo potência extrema e acaba nivelando a planta por baixo. A elite da planta perde quase metade da força. É o clássico dilema agronômico, né? A energia não vem do nada. Se você forçar a base a melhorar, vai drenar os recursos do topo. Para uma farmacêutica que vai extrair óleo e que é padronização, deve ser ótimo. Excelente. Elimina lotes com potências variadas, mas para um produtor focado em flores premium, buscando potência máxima, esse achatamento é péssimo. Prova que não existe o produto perfeito. Existe a ferramenta certa para o seu objetivo. Com certeza. E essa equalização metabólica também acontece com ajustes no NPK mineral puro. Ah, sim. Eles deram um impulso extra de minerais e viram o CBG dar um salto espantoso de 71%. Mas, em compensação, esse mesmo ajuste cortou o CBN mais de 30% na planta inteira. É uma dança química, né? Aumenta os graves do CBG, abafa os agudos do CBN e a gente fica meio que num beco sem saída prático. A eterna tensão entre os dois mundos. É um cabo de guerra. Você quer o leve estresse do orgânico para ligar a defesa, mas também quer a explosão rápida de biomassa do mineral. A pergunta é, não dá para juntar as duas coisas? A agronomia de precisão respondeu que sim. Um estudo fresquinho de 2025 da equipe de Siciliano testou exatamente o caminho do meio, o cultivo híbrido.
Eles substituíram 50% do fertilizante nitrogenado mineral por frações orgânicas, certo? Sim, usando fontes bem específicas, resíduos de cardo e digestato sólido. Para quem está nos ouvindo, vamos esclarecer isso. O resíduo de cardo é uma fibra vegetal super dura, cheia de carbono, que dá um trabalho enorme para os micro-organismos quebrarem. E o digestato sólido é o que sobra de usinas de biogás. É quase um superhumus que libera nutrientes em conta-gotas. Então eles misturaram isso meio a meio com sais minerais, nas formulações que chamaram de C1 e C5. E a genialidade disso está na cronologia. É a coreografia temporal que anula o efeito de diluição que a gente falou antes. Como funciona essa coreografia na prática? Nas primeiras semanas, na fase vegetativa, a fração mineral entrega nitrogênio instantâneo. A planta cresce super rápido, constrói uma baita estrutura foliar. Constrói a fábrica rápido, inclusive empatando com o crescimento puramente mineral. Mas aí chega a floração. A fração mineral rápida acaba. A planta percebe a queda e começa a entrar no estresse moderado. Ligando as bevesas. Mas sem morrer de fome, porque a fração orgânica começa a trabalhar, né? Exato. Os cardos e o digestato começam a liberar os íons devagarinho. Mantém o estresse ativo no máximo, mas sustenta a planta para não definhar. Os resultados são de cair o queixo. O rendimento fitoquímico total superou de forma esmagadora os sistemas puros. E não só em canabinoides. Eles viram uma explosão de ácidos fenólicos, carotenoides e terpenos. Na formulação híbrida C5, os flavonoides, que dão cor e são antioxidantes, aumentaram em 436% comparado ao controle. É um absurdo. O sistema mineral bateu uns 402%. Eles conseguiram manter a biomassa enorme e turbinar a química na mesma planta. Mas, pensando com a cabeça de quem está no campo com a bota suja de terra, isso não torna a vida do produtor um pesadelo logístico. Ah, sem dúvida. O nível de exigência sobe muito. Porque agora a pessoa tem que ser mestre em microbiologia do solo, para acertar o tempo de decomposição, e química impecável para dosar o mineral. É o dobro da chance de erro. A curva de aprendizado aumenta exponencialmente. Não dá mais para comprar um kit pronto, seguir a tabela do rótulo e esperar resultado de elite. Exige muito mais conhecimento. Exige agronomia de dados, teste de solo frequente, entender a fenologia a fundo. Mas essa complexidade é o futuro da agricultura sustentável e de alto rendimento. O retorno compensa o esforço, né? Com certeza. Você atinge o teto genético da planta, maximiza o lucro e cria um modelo muito mais seguro ecologicamente. A parte orgânica segura os nutrientes e evita o escoamento tóxico por os lençóis freáticos. E o mais fascinante de tudo isso é que não se limita à cannabis. Para quem acompanha a gente e talvez nunca vá plantar uma semente na vida, isso muda como a gente enxerga a comida. Totalmente. Toda a nossa alimentação funciona nessa mesma base. Entender essa guerra entre crescer e se defender explica muita coisa. Aquele tomate cereja que explode na boca com um sabor incrível ou aquele chá verde super potente. Eles vieram de plantas que lutaram um pouco para sobreviver. O conforto absoluto no campo só gera volume e água. É o estresse controlado que extrai os sabores, as cores, os remédios da planta. É isso, a ausência de adversidade cria organismos gigantes, mas quimicamente mudos, sabe? Quase tudo que a gente valoriza nas plantas, aroma, pigmento, valor terapêutico, são escudos bioquímicos que elas refinaram por milhões de anos. Por causa da pressão evolutiva. Exato, quando a gente coloca a planta num laboratório estéril, com clima perfeito e comida infinita, a gente remove a ameaça. E se tira a ameaça, tira o incentivo biológico de produzir a química que a gente quer consumir. O que deixa a gente com um pensamento bem provocativo para o futuro. Se a ciência já sabe que o estresse e essa dinâmica selvagem são os gatilhos da farmácia interna da planta, Então as fazendas verticais totalmente estéreis, operadas por robôs, talvez não sejam o modelo ideal. pois é, aquelas raízes banhadas numa névoa perfeita, sem nunca sentir sede ou fome. O futuro agronômico deve ser a engenharia do estresse. Exatamente. Sistemas híbridos de precisão, onde o objetivo não é mimar a planta, mas sim aplicar microtraumas calculadas. É redefinir o que é a perfeição no campo, né? A gente começou procurando um herói e um vilão entre o orgânico e o mineral, mas a natureza abomina respostas simplistas. É um sistema vivo e expansivo. Em vez de curar o estresse forçando o crescimento com toneladas de adubo, a gente tem que aprender a coreografar esse estresse. Perfeito.
O objetivo final não é transformar as plantas em enormes balões aguados de biomassa, mas em verdadeiras fábricas supereficientes de moléculas de sobrevivência. Episódio do podcast Cannabis e Agronomia, parte do projeto Cannabis no Campo. Aqui exploramos pesquisas científicas, fisiologia vegetal e manejo agronômico aplicados ao cultivo da cannabis. Se você se interessa por pesquisa, agricultura e ciência aplicada a essa cultura, continue acompanhando nossos episódios. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo encontro. Pesquisa e roteiro: Giancarlo Elias.